Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Danúbio e hoje nós vamos estudar sobre a Primeira Guerra Mundial. Logo, para a gente entender a questão da Primeira Guerra, que a gente já pode até dar uma trabalhada nessa questão da nomenclatura. Ninguém sabia que iria acontecer uma Segunda Guerra. De 1914 a 1918, essa que a gente chama hoje de Primeira Guerra era conhecida como a Grande Guerra, porque foi um conflito que envolveu várias e grandes nações. Então vamos nós. Para compreender isso daí, a gente tem que ver os antecedentes dessa situação. E aí a gente tem um dos primeiros. A segunda revolução industrial, ela vem com a queima de combustíveis fósseis. E a partir desse processo também houve a questão da busca de matérias-primas. E isso nos leva a uma nova ideia onde as ideias que eram propagadas pela Europa eram uma ideia de desenvolvimentista, até por conta das linhas filosóficas que existia, que é a questão do positivismo, que ele é uma ciência que sai de um ponto negativo para um ponto positivo, mas sempre mantendo a ordem das estruturas da sociedade. E isso, para uma visão social, era gigantesca. A Europa era o centro de desenvolvimento. Aí a gente pega Grécia, Roma, a questão do Renascimento, a própria ramificação do cristianismo, revoluções, Revolução Industrial, Revolução Francesa, e tudo isso botado no caldeirão era dito por essa ideia positivista, que foi uma sociedade que saía de um ponto negativo e chegou a esse ponto positivo, então estava no ápice do seu desenvolvimento. Com isso daí, aí a gente tem, junto a essa ideia positivista, o darwinismo, que no livro A Origem das Espécies, retrata que o mais forte é aquele que melhor se adapta. Então, a Europa era esse centro de desenvolvimento, a Europa era esse centro de atenção. No segundo ponto do slide, retrata a questão do neocolonialismo e do imperialismo, ou seja, uma nova maneira de colonizar, mas que aí teria essa questão dos impérios. E por que tudo isso? Por conta do desenvolvimento da segunda revolução industrial. Em vez de ter um Estado liberal, um Estado onde gere concorrência, agora começa a ter uma ideia monopolista de matérias-primas, que no caso a Europa era o centro de desenvolvimento, então nós vamos propagar esse desenvolvimento a vocês. Apenas nós queremos uma coisa em troca, que vocês nos cedam o direito de explorar algumas matérias-primas. Por isso que eu pedi para vocês assistirem um filme, O Último Samurai, Gandhi, para vocês terem uma noção de como esses países chegavam nessas regiões. Então, com essa ideia de desenvolvimento da Revolução Industrial, a segunda, essa ideia positivista, darwinista, os países começaram a tentar se defender por conta que o capitalismo gerava a livre concorrência, né? Mas com esse desenvolvimento dessa revolução, no caso da Revolução Industrial, gerou uma ideia de que eu precisaria me defender. Então começou a se inchar e os países começaram a buscar mecanismos para tentar se defender. E por isso eu pedi para vocês assistirem o Sherlock Holmes 2, para vocês terem noção do que foi essa questão da corrida armamentista. E aí tem a questão da política de aliança, que essa política de aliança se fundamenta entre nações formarem laços políticos, econômicos e tudo mais, para não deixar gerar conflitos entre nações. E isso daí, com a questão da corrida armamentista, essa política de aliança, no começo do século XX, até a eclosão da guerra, era chamado de paz armada. Porque se dois países entrassem em um conflito, um terceiro que não tinha nada a ver na situação iria se sobressair daquilo ali. Então esses países que se tornariam ou eram potências, o que acontece? Eles iriam perder o local deles, e aquele que não tinha nada a ver, estava neutro, iria ter um avanço no seu desenvolvimento. Por isso essa questão da paz armada. Aí eu quero que vocês deem uma olhadinha no mapa da Europa, como era antes da guerra. Aí a gente tem algumas questões específicas para gerar um certo desgaste. Com essa questão da construção de uma estrada de ferro de Berlim até o Iraque, alguns países perceberam que isso poderia dar mais lucro e mais desenvolvimento para a Alemanha. Então países como a Inglaterra começaram a questionar essa construção e não aceitar com bons olhos isso daí. E por que a Inglaterra não via com bons olhos? Como eu falei da unificação da Alemanha, a Alemanha se tornou uma grande nação. Se tornando uma grande nação, ela começou a bater de frente, ela concorrer diretamente com a Inglaterra. E isso gerou uma insatisfação por conta da ideia do monopólio, de sobressair das outras nações e ter o controle de muita coisa. E a Inglaterra ficou insatisfeita com isso. E aí outras nações, como também a Rússia, a França, com ressentimento por um conflito com a Alemanha, não queriam aceitar.
E aí eu já foi explicado há pouco que não era para deixar a Alemanha se desenvolver demais e os outros países ficaram incomodados com isso daí. E outra situação para essa guerra, lembrem da política de aliança. O Império Russo era insatisfeito com o Império Austríaco porque, de uma certa forma, eles queriam romper com o monopólio do Império Austro-Húngaro na região dos Balcãs, ou na região balcânica. Aí nós vemos para o ano de 1914, que é o estopim. O arquiduque Francisco Ferdinando faz uma viagem para Sarajevo, na Bósnia. E aí o que acontece com isso daí? Ele tinha o objetivo dessa viagem de juntar o Império Austro-Húngaro com o eslavo, ou seja, aí se tornaria Império Austro-Húngaro e eslavo. A Rússia tinha um certo desejo de rompimento com a questão da hegemonia austro-húngara e não queria deixar de desenvolver isso. Então, em 28 de junho de 1914, na cidade de Sarajevo, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, ele sofreu um atentado junto com sua mulher Sofia e foi assassinado por uma organização secreta chamada em inglês de Black Hand. E em servo ela se chamava Syria Rukia. É mais ou menos essa expressão. Ou seja, era a mão negra. O cara que mata, o cara que chega assassinando, como está na imagem, é o Gravilo Príncipe. E tudo isso daí foi o estopim para eclodir a guerra. Começaram-se a cobrar uma ideia por que isso aconteceu, por que deixou isso acontecer justamente na cidade de Sarajevo. Com esse assassinato foi gerando uma reação em cadeia incontrolável. As políticas de aliança, os países começaram a se juntar e começaram a questionar, e com isso a gente tem a questão das políticas de aliança. De um lado nós temos a Tríplice Aliança e do outro nós temos a Tríplice Entente. Era o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão e o Império Turco-Otomano. E do outro lado, no caso, a Tríplice Entente era a Inglaterra, a França, o Império Russo e posteriormente a entrada dos Estados Unidos nessa guerra, que dá uma modificada geral nisso daí. Eclodindo a guerra, o que vai acontecer? A alegação para a guerra é que a Alemanha invadiu a Bélgica, que era um estado neutro. Aí a gente divide a guerra em 3 etapas. A primeira etapa é uma guerra de movimento. Essa guerra de movimento é a questão de ser muito intensa a movimentação das forças beligerantes, das forças de guerra de cada nação. E com isso as tropas alemãs fizeram uma ofensiva em território francês. E aí a França também responde com isso daí. Essa etapa de movimentação é de 1914 a 1915. A gente vem para outra etapa agora da guerra, que é a segunda fase, que é a guerra de posição. Dessa forma a gente tem os conflitos agora nas trincheiras. E essas trincheiras eram cavadas uma melhor posição para atacar e também buscando a aproximação ao inimigo. A segunda etapa é chamada de posição, fase de posição. Ela vai de 1915 a 1917. E essa questão da guerra de posição foi intensa na questão das trincheiras, que cada nação buscava se aproximar do inimigo para facilitar a destruição daquela região e também buscava melhores posições para favorecer o seu lado. Nós temos a segunda etapa, que são as guerras de posições, que essa guerra de posição aumentou a movimentação, mas agora de maneira cavando trincheiras. E essas trincheiras eram para procurar melhor pontos estratégicos e até para aproximar e destruir os inimigos. Isso na visão da guerra. Vamos para a terceira etapa agora. A terceira etapa também é uma fase de posição, mas também de entrada e saída de nações. Posteriormente foi a saída da Rússia, porque estava num conflito interno, que mais na frente vocês vão estudar a Revolução Russa. E dessa forma não tinham como ela se manter na guerra. Ela assina um tratado chamado Tratado de Brest-Litovsk, se retira da guerra, e aí a Alemanha poderia ter um gás a mais. Porém, com a entrada dos Estados Unidos, um país que não era na Europa, não estava se desgastando, entrou com a força máxima. E isso deu uma reviravolta na guerra. Dessa forma já estamos quase que chegando para o fim do conflito. Como muitos homens foram para a guerra, o que acontece? As mulheres tomaram a frente de trabalho, foram para as fábricas trabalhar. E dessa forma nós temos o cartaz We Can't Do It, ou traduzindo, nós podemos fazer isso. E dessa forma a mulher começa a ganhar espaço. E aí o movimento de luta pelos direitos da mulher começa a ganhar cada vez mais força. Porque elas agora, enquanto os homens estão no frente de batalha, elas estão desenvolvendo equipamentos tecnológicos para chegarem a essas pessoas. E aí a gente tem esse famoso cartaz assim, ó. O tio Sam está chamando você, aliste-se na marinha. Aí embaixo do cartaz assim, ó, eu quero você na marinha, eu quero você agora. Reparem como é interessante a questão da propaganda. O famoso tio Sam chama seus compatriotas, chama seus iguais para participar do conflito, porque há necessidade, segundo essa ideia, há necessidade de combater o mal. Só que aí, numa visão histórica, quem é o mal? Quem está certo
e quem está errado. E cada país tem ideia de defender sua parte. Então, eu tenho que olhar um fato desse com vários pontos de vista. Atentem-se a essa questão da história, ela não é limitada a uma única visão. Ela é bem ampla. Então, cada país vai ter sua história para contar sobre a guerra e cada ideia é repassada. Cada ideia reproduzida em livros e tudo mais. Mas é a critério de quem está lendo e de como foi dada a dinâmica. E aí a gente chega ao fim da guerra. Quando chega o fim da guerra, aí o conflito se encerra por conta do desenvolvimento tecnológico, da chegada dos Estados Unidos, o enfraquecimento da própria Alemanha, que dividiu os dois exércitos. Isso foi muito desgastante ao longo de 14 a 18. E dessa forma, na etapa final, a Alemanha fez sua última investida e tentou ir para a França. E dessa forma, os países que compunham a Entente derrotaram o inimigo, que no caso a Alemanha. Derrotavam a Alemanha. Fora que também internamente a Alemanha já estava desgastada por conta da guerra. E eles queriam uma mudança nessas concepções que foi implantada da guerra. E aí é criada a República de Weimar. E essa República de Weimar encerra a guerra. A gente tem os tratados. A tentativa dos Estados Unidos em monopolizar tudo, que no caso vem os tratados dos 14 pontos. Que seria, não tem vencedor numa guerra. Numa guerra todos perdem. Por que eles quiseram colocar isso? Porque no momento que eu determino quem vence e quem não vence, pode ter um sentimento de revanche posteriormente. E atentem-se ao que eu estou falando, que isso aconteceu. Para não deixar mais ter conflitos, seria essa Liga das Nações uma tentativa de apaziguar quando estivesse querendo inflamar uma situação. Mas, no caso, a Entente, a Inglaterra, a França não aceitaram essas ideias dos Estados Unidos. Até porque, economicamente, os Estados Unidos saem com uma maior potência mundial após o conflito da Grande Guerra ou Primeira Guerra. Se ele implantasse o Tratado dos 14 pontos, além de economicamente ser uma potência, também seria de influência. E a França e a Inglaterra, com aquela ideia de desenvolvimentismo do século XIX, elas não queriam aceitar e não aceitaram essa entrada dos Estados Unidos para apaziguar esse conflito. E aí a gente vem para a criação do Tratado de Versalhes. E dessa forma, o Tratado de Versalhes faz com que haja a criação das Ligas das Nações, pegando o mesmo gancho dos 14 pontos. Só que aí não tinha a participação dos Estados Unidos, ele estava de fora. E o objetivo disso, da Liga das Nações, era evitar novos conflitos, como também nos 14 pontos. E aí o que acontece? Num conflito que teve na Guerra Franco-Prussiana, a Alemanha toma a região da Alsácia-Lorena e anexa a sua região. A França perde as regiões da Alsácia-Lorena e essas regiões são anexadas à Alemanha. Quando termina a guerra, essas regiões voltam de novo para a França. A Alemanha perde todas as suas colônias, naquela ideia do imperialismo e neocolonialismo. E aí o que vai acontecer? A Alemanha é obrigada a assinar um decreto assumindo toda a responsabilidade. Tem que pagar a indenização aproximadamente 32 bilhões de dólares. Aí cria um sentimento de revolta porque a Alemanha ela vai assinar um termo assumindo o conflito, ela tem que pagar a indenização, ela fica limitada no seu desenvolvimento das Forças Armadas. E atentem-se uma ideia de que na cultura alemã se dizia todo alemão já nasce um soldado. E aí é limitado o número de cidadãos alemães a entrarem nas Forças Armadas. Ou seja, o Tratado de Versalhes foi criado para humilhar, para massacrar a Alemanha. E como no Tratado dos 14 pontos não tem vencedor numa guerra, todos perdem, no Tratado de Versalhes eles quiseram deixar bem exposto, explícito, a humilhação à Alemanha. E esse sentimento de quem bate esquece, quem apanha nunca esquece, a Alemanha apanhou e não esqueceu. É tanto que posteriormente vai eclodir a Segunda Guerra motivada pelo Tratado de Versalhes. A gente também tem o Tratado de Saint-Germain, que aí o Império Austro-Húngaro ele vai ser esfacelado. E aí ele vai refazer o mapa do Império Austro-Húngaro e surgem outros países. Então a gente vai ter as consequências da guerra. Mais de 10 milhões de mortos, enormes perdas nas questões materiais para a Europa e a inflação, o preço das mercadorias por conta do desgaste material, desgaste humano, desgaste psicológico, a inflação vai lá para cima em muitos países da Europa. E a gente tem também a questão de que os Estados Unidos ele se torna a maior potência econômica. E aí, como eu falei no cartaz das mulheres, e dessa forma há uma ascensão também na questão do feminismo, da luta das mulheres por direitos. O Brasil participou indiretamente da Primeira Guerra mandando equipamentos. E a Alemanha nesse fogo cruzado, com inflação altíssima, uma crise econômica, crise política,
começa a ter um sentimento de revanche. E aí a gente vai ter a Segunda Guerra Mundial. Galerinha, esse foi o pequeno resumo da aula de hoje. Pesquisem mais sobre a Grande Guerra, assistam filmes relacionados a isso, leiam livros, porque é um conteúdo muito extenso, é um conteúdo extremamente interessante. Pesquisem, busquem e não se limitem somente a isso. Valeu!